amável audiência. Hoje nós teremos aqui, como sempre, duas entrevistas exclusivas. Da primeira parte do programa, vamos falar sobre direito eleitoral. Estamos aqui com o nosso diretor-geral do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Nilson Bezerra. Diretor Nilson, boa noite. Chega para cá. Prazer ter aqui mais uma vez o nosso ponto de vista. Obrigado. Boa noite, Nosso. Muito obrigado pelo convite. Esperamos poder bater um papo interessante sobre esse tema tão importante para a população brasileira. Temos novidades, né? Agora, a Assembleia Legislativa, semana passada, aprovou uma lei que permite, agora definitivamente, que o cidadão, o eleitor regular do estado de Mato Grosso, possa também apresentar projetos de lei de iniciativa popular no sentido de estar buscando alterações na legislação eleitoral do estado de Mato Grosso, não é isso? Sim, na verdade, assim, a Constituição de 88 já previa isso e a Constituição Estadual de 89 também já previa a possibilidade de participação popular no processo legislativo. Atualmente, a gente só tem como participação popular por meio do voto no dia da eleição, por exemplo, né? Mas além do voto convencional, nós temos a possibilidade de referendo, de plebiscito, e uma outra forma de participação popular que é pouco utilizada é a apresentação de leis de iniciativa da própria população, que pode votar. Em regra geral, a nível de Brasil, no Estado e nos municípios também, a maioria das leis orgânicas municipais prevê a possibilidade de que essas leis possam tramitar desde que sejam assinadas por pelo menos 1% da população. É o caso da lei da ficha limpa, por exemplo, que foi mais ou menos assim. Sim. Só que Vamos nos acomodar, porque daí parece que tinha um probleminha aí, porque não tinha como identificar essas assinaturas, né? Porque é impossível você poder identificar e autenticar mais de, no caso da ficha limpa, por exemplo, foram mais de 1 milhão de assinaturas, não é isso? Sim, atualmente no Brasil nós temos 140 milhões de eleitores, e aí para você ter um projeto de lei de iniciativa popular a nível nacional, você teria que coletar pelo menos 1,4 milhões de assinaturas. E é impossível conferir, por exemplo, se aquela assinatura de João, de Pedro, de Maria, e se aquela pessoa está regular ou não, porque ela tem que ser um eleitor para que ela consiga participar desse processo legislativo. Então, para tentar resolver essa questão, o tribunal desenvolveu um aplicativo de celular, fez uma parceria importante com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, e aí a Assembleia agora aprova uma lei que dá legitimidade a esse aplicativo e vai permitir que ela aceite esse processo que foi assinado digitalmente, não assinado em papel. Ou seja, no caso de Mato Grosso... Seria assinatura eletrônica. Sim. Nós temos pouco mais de 2 milhões de eleitores, né? Atualmente 2 milhões e 100, quase 2 milhões e 200 mil eleitores cadastrados e aptos a votar. Então nós teremos que ter algo em torno de 22 mil assinaturas em pelo menos 5 municípios, e nesses 5 municípios, em pelo menos 3/10 de participação nesses 5 municípios. Mas o ideal é que tenhamos 1% do eleitorado. 1% do eleitorado. Que daria algo em torno de 21 mil assinaturas, por exemplo, entendeu? Então isso vai permitir que a Assembleia Legislativa, caso seja alcançado esse número mínimo de assinaturas, ela recepcione o projeto com a obrigação de aceitar, mesmo que ele tenha vícios de forma, por exemplo, tá? Um deputado, quando apresenta uma lei, ele tem que seguir todas as regras do regimento. Mas uma lei dessa, ela tem que ser adaptada para poder tramitar. E eles são obrigados a tramitar o processo e podendo aprovar ou não. Ou seja, continua a independência do Poder Legislativo em aceitar ou não aquela lei. O Brasil vive uma democracia representativa e, como tal, os deputados que têm o voto popular é que têm o direito de aprovar ou não uma lei. Até então, essas leis, esses projetos de iniciativa popular, tinham que ser adotados por um parlamentar. Né? Sim. Porque não tinha como identificar, aí teria que ter a boa vontade de um parlamentar ir lá, como foi no caso da lei da ficha limpa, e apresentar esse projeto de lei como se dele fosse. Sim, a nível de Brasil, por exemplo, nós já tivemos 5 projetos que alcançaram esse número mínimo. Entretanto, pela dificuldade técnica de conferir as assinaturas, todos os 5 tramitaram por meio da adoção por um parlamentar que assinou como se o projeto fosse dele, quando na verdade não era. O projeto era popular. Atualmente, nós temos aquelas 10 medidas de combate à corrupção que foram feitas pelo Ministério Público, coletadas assinaturas, mas chegou no Congresso, como é impossível conferir, ela reuniu 2 milhões de assinaturas. Como conferir 2 milhões de assinaturas? Impossível. Então, parlamentar agora fez a adoção. Com esse aplicativo torna-se possível. Sim. Se a pessoa quiser assinar, ela tem que baixar o aplicativo. Sim, no site do TRE na internet. Atualmente o aplicativo está disponível apenas na plataforma Android. O tribunal, a partir agora da lei, que dá legitimidade a esse processo, vai começar o desenvolvimento da plataforma iOS também. E aí sim nós vamos aprimorar o aplicativo e tal, para que no futuro isso seja uma coisa corriqueira, uma coisa comum. Qualquer um de nós vai poder apresentar projetos de lei
que interfiram no processo legislativo. Isso, eu não sei se é um pioneirismo, mais um pioneirismo do TRE de Mato Grosso em nível Brasil, é? Sim, isso não existe no Brasil. Inclusive, nós pretendemos até o final de abril agora apresentarmos, assim que a versão para iOS também estiver disponível, apresentarmos no Congresso Nacional, para que essa possibilidade também seja estendida a nível de Brasil. E também, em final de março agora, teremos encontro com os presidentes de todos os tribunais eleitorais do Brasil, aqui em Mato Grosso, e também pretendemos apresentar essa solução para que eles, junto com as assembleias legislativas de cada estado da federação, também possam viabilizar leis que dê legitimidade ao aplicativo e possam implantar esses aplicativos na sua unidade da federação. Mais uma iniciativa pioneira do TRE de Mato Grosso, como é característico, porque o TRE de Mato Grosso ele tem se mostrado muito avançado em relação aos demais TREs, né? Tem apresentado aí várias evoluções na questão eleitoral. Foi assim também na questão da biometria, né? Sim. Mas talvez o nosso maior inovação aqui em Mato Grosso foi a urna eletrônica. A urna eletrônica sem sombra também. de dúvidas, a urna eletrônica, ou que na época começou a se chamar como coletor eletrônico de votos, depois evoluiu para a urna eletrônica, ela surgiu como o primeiro protótipo aqui em Mato Grosso. E depois surgiram outros protótipos no TRE de Santa Catarina, no TRE de Minas Gerais, até que o TSE adotou isso como uma solução nacional. E atualmente a gente já tem a urna eletrônica incorporada, a gente nem lembra mais que ela nasceu aqui em Mato Grosso no ano de 92. Bom, vamos falar então de urna eletrônica, daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre biometria. A urna eletrônica foi muito questionada nessas últimas eleições, né? Um dos candidatos, foi o candidato inclusive que venceu as eleições, chegou até a dizer que não acreditava na urna eletrônica, colocou em dúvida, em xeque, né, a questão da confiabilidade da urna eletrônica e chegou até a afirmar que se perdesse a eleição era fraude por culpa das urnas eletrônicas. A urna eletrônica, afinal de contas, existe alguma possibilidade de fraudá-la? Então vamos lá. Primeiramente é importante deixar claro o seguinte, que só existe urna eletrônica porque eleições antes da urna eletrônica eram corrompidas. Se o Brasil fosse um país que cumprisse as leis e não fraudasse eleições, por exemplo, não haveria necessidade de que a gente viesse a inventar urna eletrônica. Como disse, ela foi inicialmente inventada aqui em Mato Grosso e a gente não estava sem fazer nada e disse assim, não tem nada para fazer hoje, eu vou inventar urna eletrônica. Não é assim. Na verdade, a gente tinha historicamente aqui em Mato Grosso eleições corrompidas e a gente precisava fazer alguma coisa para poder acabar com esse grande mal que e restabelecer a verdade eleitoral. Às vezes você votava em João e José ganhava seu voto. Isso era uma coisa absurda de acontecer. Então a urna ela surge como um remédio para uma doença chamada corrupção eleitoral. No Brasil, a gente precisa evoluir como sociedade, porque nós somos um país corrupto. Os controles, eles têm que ser maiores quanto maior o nível de corrupção de uma sociedade. Vou dar um exemplo fora do sistema eleitoral para a gente poder entrar no sistema eleitoral depois. Em alguns países europeus, por exemplo, você compra um bilhete de passagem de metrô, por exemplo, e você não tem onde colocar esse bilhete, porque não tem catraca para você colocar esse bilhete. Você simplesmente coloca no bolso e entra no metrô. Aí o brasileiro pensa assim, então se eu quiser entrar sem comprar o bilhete, eu consigo? Consegue. Entretanto, se você for pego sem o bilhete, você vai preso. Algumas sociedades têm muito mais rigor em relação a isso. Aqui no Brasil, a gente tem que colocar uma catraca e ainda tem que colocar um fiscal depois da catraca para ver se você não vai pular a catraca ainda, entendeu? Então, o nível de controle... Aí tem que colocar um outro fiscal para fiscalizar aquele fiscal. Aquele fiscal também. Então, porque aquele fiscal foi corrompido também pelo outro. Isso faz, Onofre, que nós tenhamos grande perda de recurso com investimentos em segurança, por exemplo. Por quê? Porque a gente poderia usar esse dinheiro para outras coisas. No Brasil, nós somos obrigados a construir nossa casa com muros altos, com câmera e tal. Vai na Europa, as casas não têm muros, é muito mais barato construir uma casa, mas infelizmente necessário porque nós somos um país que não é muito corrupto, infelizmente a gente precisa evoluir como sociedade. Outro exemplo que eu sempre dou aqui no programa, no nosso Mato Grosso é Mais, segunda a sexta, que fala muito sobre a defesa do consumidor, é esse. Por exemplo, tem alguns países da Europa, o próprio Chile, não tem Código de Defesa do Consumidor. Porque lá existe uma cultura de que o consumidor, ele é respeitado, diferentemente daqui do Brasil. Então eu sempre digo, aonde você tem os códigos de defesa do consumidor mais avançados, ou qualquer outro tipo de código, é onde mais existe a corrupção. É um outro exemplo.
eu sempre digo o seguinte, os contratos devem ser cumpridos. Existe um princípio do direito chamado pacta sunt servanda, ou seja, se não é para cumprir o contrato, então não assine. Se você não pretende cumprir, não assine. No Brasil não, a gente assina o contrato por assinar e depois cumprir ou não, tanto faz. Essa é uma questão cultural. As empresas em países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, por exemplo, elas cumprem porque tem que cumprir, não porque está na lei. Elas cumprem os contratos, elas respeitam o consumidor, porque se elas não respeitarem, elas vão fechar, porque o consumidor não aceita comprar num local que não respeita o consumidor, né? Então, assim, infelizmente, a urna ela surge, então, como um remédio para essa doença ruim. Em relação ao caso específico do presidente da República, o atual presidente da República foi eleito agora pela urna eletrônica, ele, na verdade, é o seguinte, quando ainda era vereador, ele foi candidato a primeira vez para deputado federal, ele defendeu a implantação da urna eletrônica, porque as eleições no Rio de Janeiro eram fraudadas e ele teve dificuldade de ser eleito vereador, antes de ter 6 mandatos de deputado federal, porque as eleições eram fraudadas. Ele defendeu a urna eletrônica lá atrás, né? E ele foi eleito 6 vezes deputado federal pela urna eletrônica. Eu não sei que urna é essa que frauda se ele tem 6 mandatos. Além disso, aqui em Mato Grosso, por exemplo, no primeiro turno das eleições, que ele reclamou tanto do primeiro turno das eleições, ele teve 60% dos votos válidos. Os outros 12 candidatos somados tiveram apenas 40% dos votos. Eu não sei que fraude é essa. É porque ele esperava ganhar no primeiro turno e não ganhou. Mas assim, pesquisa nenhuma apontava que ele ganharia no primeiro turno. Ah, mas pesquisa é fraudulenta. Ok, mas é um indício de que você pode até errar um pouquinho, né? Mas pesquisa nenhuma apontava que ganharia no primeiro turno. Eu não sei de onde ele tirou que ele teria 60% dos votos no Brasil inteiro, né? Isso não acontece. É muito difícil um candidato, numa eleição tão pulverizada, com 13 candidatos, conseguir ganhar em primeiro turno, né? Ainda mais que não seja candidato à reeleição. Sim. E um outro fator que é importante falar sobre a urna eletrônica, já que você é um grande defensor do menos favorecido, por exemplo, você sempre fica do lado do consumidor, né? Das pessoas menos favorecidas, a urna eletrônica ela trouxe legitimidade para pessoas que, infelizmente, não eram reconhecidas. Vou dar um exemplo. Vou comparar números aqui. Antes da urna eletrônica, eleição de 94, última eleição antes da urna eletrônica, para deputado federal, por exemplo, se somarmos o número de votos, só aqui em Mato Grosso, o número de votos nulos, brancos e abstenções, nós chegamos a um número absurdo, de mais de 50% dos votos não aproveitados. Porque antes, quando você tinha que escrever, então eu vou votar no Onofre. Eu não sei escrever. É difícil escrever Onofre para quem não sabe escrever, entendeu? Então, como eu sou analfabeto, eu entregava em branco. Ou eu tentava escrever, não conseguia, anulava meu voto. Então, o número de votos nulos e votos brancos era absurdo. Só de votos... Não, e a briga na hora de escrutinar os votos? Eu fui escrutinador, eu me lembro muito bem. A pessoa escrevia José e, de repente, tinha um outro com nome parecido, Gessé. Quem gritasse mais, levava. Aí tinha um número. Às vezes a pessoa colocava um 3, você transformava aquele 3 num 2, num 5, de acordo com na hora de escrutinar os votos. Além das fraudes, mas vamos voltar aqui no assunto do menos favorecido. Então, assim, o analfabeto ou a pessoa com baixa escolaridade, normalmente não pertence às elites. Pessoas que são analfabetas, normalmente, são das classes menos favorecidas, da classe D e da classe E, que não tiveram, infelizmente, acesso ao estudo, né? Normalmente, o rico da classe A e da classe B, ele é escolarizado, né? Então, essa pessoa tentava votar em alguém e não conseguia, o seu voto era anulado. A urna eletrônica, ela permite que o voto dele seja aproveitado. A gente sai por exemplo, 24% de votos nulos para ter hoje menos 3%, no máximo 7% de votos nulos. Então, há um maior aproveitamento de votos. E justamente dessa classe menos favorecida. São pessoas que agora conseguem votar apenas apertando números. Ele não sabe escrever, mas contar dinheiro ele sabe, usar o telefone ele sabe, então ele consegue votar. E outra coisa... Ele consegue enxergar ali, quando ele digita o número, de repente ele digitou um número errado, apareceu outra foto de outra pessoa, ele vai lá e cancela. Além de aparecer o nome do candidato, aparece a foto do candidato. Daí é importante o candidato ter uma foto recente sua. Tem candidato que tem 50 anos hoje, pega uma foto quando tinha 20, põe na urna eletrônica, o eleitor não conhece ele. Além disso, às vezes faz Photoshop na própria foto,
e também ninguém conhece ele. É importante uma Até foto... porque a urna não permite o Photoshop, né? Não. Então a foto tem que ser parecida como você é no dia a dia. Se você no dia a dia usa camiseta, você tem que tirar foto de camiseta, não tem que tirar foto de terno, por exemplo, entendeu? E aí a urna trouxe legitimidade às pessoas. Outro grupo também que passou a ter direito ao voto que não tinha antes, as pessoas com deficiência. Eu vou dar um destaque especial para a pessoa com deficiência visual, o cego, né? O cego, como que votava antes na cédula? Eu fechava meu olho e tentava escrever o nome de alguém. É muito difícil você conseguir escrever o nome com o olho fechado. Experimenta, você que é alfabetizado, fechar o olho e tentar escrever, impossível. Então, o cego antes não conseguia votar. Com a urna eletrônica, ele passou a ter acesso ao voto. A urna, por exemplo, ela tem fone de ouvido e ela permite que você ouvir o que você está teclando. Então, eu aperto a tecla 1, ela fala 1. Eu aperto a tecla 9, ela fala 9, entendeu? Então, eu vou ouvindo cada uma das teclas, vou tendo uma confirmação não visual, mas uma confirmação auditiva do que está acontecendo. Além de ter também ali nas teclas a linguagem O braille. O braille. E aí, Nota, é importante deixar claro o seguinte, isso incomodou as elites. Por quê? A gente tem, o ser humano naturalmente se aproxima de pessoas parecidas consigo. Então, se eu tenho nível social, nível cultural, X, eu tenho amigos meus parecidos comigo. Então, eu sou servidor público, eu tenho muitos amigos servidores públicos, né? Eu tenho curso superior, eu tenho muitos amigos com curso superior. Então, é mais ou menos assim que as coisas funcionam. Então, todo mundo que está ao meu redor vota parecido comigo. E aí você não consegue... Mas todo mundo que eu conheço votou naquele candidato e eu não consigo entender e o outro votou diferente. Vou dar um exemplo pessoal meu. Eu fui oficial do Exército e, como tal, eu tenho um grupo de WhatsApp dos meus amigos oficiais do Exército. São 30 colegas e 100% dos votos desse grupo, né, desse segmento, votaram no Bolsonaro. Entendeu? 100% dos votos eram do Bolsonaro. E eles não conseguiam entender como o Bolsonaro não tiveram 100% dos votos. Pô, como? Todo mundo que eu conheço votou no Bolsonaro e o Bolsonaro não teve 100% dos votos. É porque você só conhece gente parecida com você. Vai lá no Pedra 90, vai lá, você conhece esses bairros, vai lá no 31 de março e vê se o Bolsonaro lá tem 100% dos votos. Vai no pessoal que recebe Bolsa Família. Entendeu? Então, essa que é a questão. As pessoas, e todo mundo votou no meu candidato e ele não ganhou. Como que acontece isso? É porque todo mundo que você conhece é parecido com você e vota parecido com você. É isso que acontece. Você não tem que entender que a sociedade é muito, muito mais do que seu condomínio. Às vezes eu moro no condomínio e todo mundo no condomínio votou numa pessoa só. Só que o mundo lá fora é diferente do seu condomínio, entendeu? As pessoas não entendem isso. Então, esse próprio candidato, por exemplo, todo mundo que ele conhecia votava nele. Como que ele não teve 100% dos votos? Porque existe um mundo lá fora que é diferente do que o Rio de Janeiro, onde ele morava, ali na Barra da Tijuca, por exemplo, entendeu? Vai lá na Amazônia, vai no Nordeste, vai ver que tem um Brasil diferente do que a Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. Surgiram muitos vídeos aí na internet, no Facebook, no WhatsApp da vida, na época da eleição também, mostrando, inclusive, exemplificando como é que se frauda a urna, entrando dentro do controle ali da urna e tal. Falando, olha, a cada 3 votos, o quarto vai para o fulano de tal. Né? Aí, 3 normal. O 7º vai para o fulano de tal. Aí mais 3 normal. Existe, se você quiser. Se você quiser. É claro que existe toda uma proteção da urna. Né? Essas urnas, elas passam por uma série de variações. Inclusive, os candidatos podem acompanhar antes das eleições, antes de a urna ser liberada, ser lacrada. Os candidatos podem acompanhar também isso. São feitos testes e tal. Mas se houver, vamos falar aí de uma teoria da conspiração, vamos dizer assim, se os parecidos, se os funcionários públicos que cuidam da questão da urna eletrônica resolverem montar esse esquema e alterar ali o comando, as funções da urna, existe como fazer isso? Então vamos lá. Eu fiz ciência da computação na Universidade Federal e, como tal, eu sei programação de sistemas. Sim. Seria muito simples para um programador fazer assim, se voto igual a 17, grave 19, isso seria simples de fazer, entendeu? Entretanto, seria facilmente detectável, porque o código-fonte da urna eletrônica, ele é aberto ao Ministério Público, à Polícia Federal, à OAB, aos partidos políticos, todos podem acompanhar. Então, se tivesse um código malicioso como esse, seria facilmente detectável. Além disso, a urna passa por uma série de processos de auditoria. Eu vou citar só alguns, porque a gente não teria tempo aqui de ficar conversando sobre todos eles. Um deles é feito um ano antes das eleições, o teste público de segurança, onde
hackers do bem se credenciam no TSE, então pode se formar uma equipe aqui da Universidade Federal, das universidades particulares, e pode se inscrever nesse processo. O TSE paga a diária, o TSE paga as passagens, você vai até Brasília e passa uma semana com a urna aberta, ou seja, você num dia da eleição não consegue abrir a urna, com a urna aberta, tentando fazer uma invasão. Nunca ninguém conseguiu invadir a urna eletrônica. Nunca ninguém conseguiu mudar o resultado de um voto. Nunca ninguém conseguiu descobrir em quem votou. Então, isso é prova de que a urna é bastante segura. Além disso, vou dar um outro exemplo aqui. No dia da eleição, aliás, no sábado, no dia anterior às eleições, são sorteadas aleatoriamente, na presença de partidos políticos, do Ministério Público, da OAB, urnas eletrônicas que vão ser trazidas. Elas já estão lá nos locais de votação, nas escolas, já prontas para serem utilizadas no dia seguinte. Elas são sorteadas... 5.800, mais ou menos, que tem em Cuiabá, por exemplo. Sim. Tem em torno de 5.600 urnas, mais ou menos. Então, são 8 mil sessões no estado de Mato Grosso inteiro. Então, todos participam desse sorteio. Em Cuiabá tem 5 mil e pouco, parece. Não, Cuiabá é menos um pouquinho. É 1.500 urnas. Né? Urnas mesmo? Urnas, Então, assim, são feitos o sorteio dessas urnas, essas cerca de 8 mil urnas, participam do sorteio, e o tribunal vai buscar onde quer que elas estejam e vai trazer para Cuiabá. Então, por exemplo, no primeiro turno das eleições, foi sorteadas as urnas de Cuiabá, urnas de Rondonópolis. Por que das grandes cidades? Porque tem mais eleitores, mais urnas, a chance de uma dessas cidades ser sorteada, né? Já tivemos em outras eleições sorteio de Guiratinga, sorteio de Sinop, sorteio de outros municípios do Mato Grosso. Essas urnas, então, que estão prontas para votar, são trazidas até o TRE, tá? E aí o juiz lá da cidade onde foi sorteada essas urnas prepara uma outra urna para a eleição. Chegando aqui, nós chamamos alunos para fazer votação em cédulas de papel. Essas cédulas de papel são digitadas na urna. O mesmo voto que está em papel é digitado na urna com todo o sistema de filmagem e transmissão em tempo real pela internet, tá? Então, a pessoa confere lá, voto igual a 27, aí urna 27. E depois contados os votos manuais e também é tirado o extrato da urna eletrônica, o boletim de urna. E aí depois é confrontado esses dados. Bateu na eleição de 2018, bateu em 2016, em 2014, todas as eleições que já fizemos sempre bateu, em todo o Brasil, em todos os tribunais eleitorais. Ou seja, se tivesse um código malicioso como esse, o resultado seria diferente, porque essa é uma urna oficial e que não foi escolhida pelo TRE. Ela foi sorteada num globo mecânico lá, para sortear um número na presença de partido, do Ministério Público. Ou seja, não há uma orquestração. O brasileiro tinha que ter orgulho da urna eletrônica, mas ele, infelizmente, fica procurando situações absurdas. Fake news foi o que mais, infelizmente, rolou nas eleições. Falando que a urna era venezuelana, falando que hackers já passaram os códigos para a Rússia. Então, assim, as coisas mais absurdas que aconteceram, entendeu? Agora, chegou-se também a discutir a possibilidade de um comprovante, né, fazer a urna em 2 etapas, fazer a votação em 2 etapas. Na urna eletrônica e também a urna, ela soltava um comprovante ali, como você vai pagar no cartão crédito ou débito, quando você paga, é liberado um comprovante para você. A mesma coisa, você votou na urna eletrônica, saiu um comprovante com todos os votos que você deu, você confere se bateu, você vai lá e deposita numa outra urna de lona, e aí faz 2 apurações. Faz a apuração na urna eletrônica e depois na manual, se houver algum questionamento de alguma urna. Isso encarece tanto ao ponto de ser inviável? Então vamos lá. Esse tipo de proposta, ela surge normalmente das elites. Por quê? Porque ela quer, na verdade, prejudicar o voto dos menos favorecidos. Então vamos lá. Como que um analfabeto, ao tirar um voto ali, vai conseguir ler e saber se aquilo ali está correto ou não? Impossível. Então, o voto seria completo para o alfabetizado. Para o analfabeto, ele não consegue fazer um voto completo. Teríamos muito mais votos nulos, muito mais votos em branco para as pessoas menos favorecidas, e aí valoriza o voto das elites. Esse tipo de proposta normalmente surge dos grupos que estão descontentes com os eleitos, porque os eleitos vêm das classes menos favorecidas. Onofre, eu vou dar um exemplo de números para a gente poder entender melhor do que eu estou falando aqui. De números não, de uma situação fática. Eu sou cuiabano, nasci aqui há 46 anos atrás, e quando eu era jovem, lá nos anos 70, nos anos 80, por exemplo, todos os vereadores de Cuiabá, todos sem exceção, eram das elites.
eram advogados, eram médicos, eram grandes empresários e se elegiam vereadores. Atualmente, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores é um camelô, de uma origem bastante humilde. Por que isso? Porque hoje o voto do pobre, que normalmente o menos favorecido é o pobre, entendeu? Ele é computado. Então, por isso não se elege mais as elites. Isso incomoda muito as elites. Hoje nós temos pessoas que representam o povo, pessoas mais comuns representando. E isso que gera essa questão toda. O voto impresso que você está dizendo aí, ele foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o TRE Mato Grosso, assim como o TSE, não pode implementar isso. Nós somos proibidos de implementar enquanto não derrubarem no Supremo essa questão do voto impresso. Por quê? Porque o voto impresso permite a quebra do sigilo do voto. O voto impresso, ele não permite o voto universal, que na Constituição fala em voto universal, porque o voto de alguns vai ser completo e outros não, entendeu? Então, ele é inconstitucional por essas questões. Agora, basta alterar a Constituição e dizer que voto é opcional, que o voto não é mais universal, que o voto não é mais secreto, e aí nós podemos implementar, inclusive, outras tecnologias. Nós podemos, por exemplo, implementar o voto pelo celular. Hoje não dá para implementar o voto pelo celular por uma questão, não é tecnológica, nós temos tecnologia para isso. É porque nós voltaríamos a ter o voto de cabresto. Se tivesse um voto pelo celular, por exemplo, um grande empresário ia dizer para os seus funcionários o seguinte, ó, domingo tem eleição, quero todo mundo aqui na empresa votando pelo celular e eu vou ver. Quem não votar no meu candidato está demitido na segunda-feira. Então não é uma questão de tecnologia, não. É uma questão de controle. Então, assim, se alterar a Constituição, dizer que o voto não é mais secreto e que o voto não é mais universal, aí nós podemos implementar uma situação como essa. Mas hoje tem uma barreira legal. Tá certo. Bom, no próximo bloco a gente fala mais sobre biometria. Vamos falar também, é impressão minha, ou os trâmites de processos eleitorais, problemas que acontecem durante as eleições, Caixa 2, compra de votos e tal. Parece que o trâmite está sendo um pouco mais sério do que no passado. É impressão minha ou é isso mesmo? Não, isso é uma constatação. É uma constatação? Sim. Tá certo. Vamos falar sobre isso também daqui a pouquinho, logo após o intervalo. E o que é Caixa 2, hein? O pessoal está dizendo aí, parece que é fake, na realidade, mas é um fake forte, né? Que Moro antes dizia que Caixa 2 é a origem de todos os crimes, seria o Caixa 2, a origem da corrupção. E agora foi retirado, dentro do pacote anticrime, a questão da criminalização do Caixa 2. E o pessoal está dizendo, agora Moro mudou, agora Caixa 2 não é mais crime. Se é fake ou não, de repente é uma constatação de algumas pessoas, mas que foi retirado. O Caixa 2 não foi criminalizado, ou seja, não será criminalizado, será discutido separadamente, isso sim aconteceu. Agora, o que é Caixa 2? O que configura Caixa 2 numa eleição? Daqui a pouquinho, logo após o intervalo, no oferecimento da nossa Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Este é o plano. Veja.